Fala pessoal, me chamo Jade Rogério, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou estar trazendo para vocês um estudo. A gente vai começar uma série de estudos chamados 6 Fundamentos da Doutrina de Cristo. Então cada vídeo vai ser um estudo diferente sobre um fundamento diferente. Esse estudo é baseado em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: pelo que deixando os fundamentos da doutrina de Cristo, ou pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus assim o permitir. Todas as vezes quando você vê uma grande construção, por mais que ela seja gigante, ela sempre começa por um ponto principal, vital, crucial, que é o fundamento. Quanto maior é a estrutura, mais bem alicerçada ela precisa ser. Se alguma coisa der errado no fundamento, você pode construir o palácio mais bonito que for, uma hora aquilo vai ser condenado e vai cair. Porque a estrutura, o fundamento é a parte mais importante e muitas vezes é até a parte onde até se gasta mais dinheiro, mais material para que aquilo seja bem fundamentado, bem edificado, bem estruturado, para ter uma base sólida, para que então possa se construir algo em cima daquilo. Se você já construiu tua casa, se você já participou de alguma obra, ou até mesmo se alguma vez na vida você já foi chamado para virar laje, ou já virou laje na sua própria casa, você sabe a importância de uma estrutura bem firme. Eu lembro de uma vez que um pedreiro estava construindo uma parede de uma igreja, e ele construiu uma parede enorme, mas a parede estava toda torta. Quando chegou um outro pedreiro, falou: olha, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aí é derrubar essa parede, começar a botar os alicerces novamente e levantar essa parede de novo, porque do jeito que está, se construir é até perigoso de desabar sobre as pessoas que estão dentro. Então hoje a gente vai falar sobre uma edificação que Deus está fazendo, que é a sua própria casa, a sua própria igreja. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então Cristo está edificando a sua igreja. A igreja é um projeto de Deus que começou lá em Atos, começou em Jesus e vai se estender até a volta de Jesus. E essa obra ela está em construção, em desenvolvimento, até que cheguemos à plenitude, à maturidade, à altura da perfeição que é Cristo, que nós vamos alcançar lá na glória. Enquanto ainda estivermos nessa vida, ainda teremos imperfeições, mas precisamos aprender a construir e cooperar com essa obra que Cristo está fazendo na sua igreja, porque essa igreja não é o prédio, não é as paredes, nós sabemos que essa igreja somos nós somos essas pedras vivas. Como diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, vós sois as pedras vivas, que são edificadas casa espiritual de Deus. Nós lembramos também daquele texto onde Jesus fala sobre aquela parábola das duas casas, uma edificada sobre a rocha, a outra edificada sobre a areia. Provavelmente as duas casas com construções muito parecidas. A única diferença entre elas é que a sua base, o seu firmamento estava sobre a areia e a outra estava sobre a rocha. Quando veio a chuva, e a chuva veio para as duas casas, apenas a que teve o fundamento sobre a rocha é que permaneceu. Quando a chuva vier sobre as nossas vidas, seja provações, seja lutas, seja perseguições, será que a nossa casa vai permanecer firme e inabalável? Tudo isso depende sobre o fundamento que estamos construindo, e essa construção depende da nossa responsabilidade de nos submetermos àquilo que a vontade e ao ensino e a palavra de Deus nos orienta a caminhar. Assim como Deus falou com Moisés na construção do tabernáculo: olha, Moisés, toma cuidado para construir conforme tudo que você viu. Não foi permitido a Moisés ter uma criatividade, uma opinião de design e layout sobre o tabernáculo. Ele falou, poderia ser assim: esse véu aqui vai ser cor de rosa com tons dourados porque está na moda,
ou então a porta da entrada do tabernáculo vai ser assim, vai ser assado porque está na moda. Não. Cada detalhe, cada prego, cada pano, cada tecido, cada material foi detalhadamente estipulado por Deus. E nós, enquanto sua obra, também precisamos ser edificados de acordo com os fundamentos que ele estabeleceu em sua palavra. E Paulo aqui vai estabelecer, eu digo Paulo, um adendo aqui, tá? Quem escreveu a carta aos Hebreus, a gente não sabe, há indícios de que talvez tenha sido Paulo. Então, se vocês me virem falando Paulo em algum momento, é porque talvez eu acredite que Paulo tenha escrito, mas não dá para bater o martelo de quem de fato escreveu a carta aos Hebreus. Mas a pessoa que escreveu aos Hebreus cita aqui 6 fundamentos muito importantes, que ele chama de os fundamentos da doutrina de Cristo. E aí eu deixo a pergunta, será que alguma vez na sua igreja, será que alguma vez você já ouviu falar, será que já pregaram isso na sua igreja, será que já ensinaram os fundamentos da doutrina de Cristo? E se não, me volta a pergunta, será que é isso que falta para que realmente amadureçamos, para que realmente cresçamos? Vamos ver o que o escritor fala a respeito disso? Em Hebreus, logo no capítulo 5, na verdade, os 5 primeiros capítulos, o autor está falando de coisas muito profundas ali. E exatamente no capítulo 5 ele está fazendo uma comparação do sacerdócio de Melquisedeque com o próprio sacerdócio de Cristo, falando de uma coisa muito profunda, um assunto muito profundo. E de repente ele pausa aquele assunto bruscamente, ele pisa no freio e diz assim, calma aí. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11, ele diz assim, do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vocês se fizeram negligentes para ouvir. Aqui o autor dá uma repreendida forte e continua, porque vocês, pelo tempo, já deveriam ser mestres, mas ainda necessitais de que se vos torne a ensinar de novo quais sejam os primeiros rudimentos, os primeiros beabá da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é bebê, menino, criancinha. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento, e aí ele cita os 6 fundamentos. O autor dá uma repreensão forte, falando assim, pelo tempo, vocês já deviam ser mestres, mas vocês ainda estão no beabá, vocês estão no primário ali, a gente devia estar falando sobre fórmula de Bhaskara, e vocês ainda não sabem somar 2 com 2, 2 mais 2, subtrair, dividir, vocês não sabem o básico. Será que eu vou ter que voltar a ensinar de novo o beabá? Eu me lembro quando eu estava na faculdade, e foi interessante porque tinha uma aula lá que envolvia matemática. E a primeira coisa que o professor fez foi dar uma relembrada lá do primário, 2 mais 2, 4 mais 4, o que é multiplicação, as fórmulas básicas, para então ele poder entrar naquilo que ele precisava entrar. Por quê? Porque muitas vezes, se a nossa base não está bem firme, bem sólida, como é que ele vai ensinar as coisas mais profundas? Como é que ele vai ensinar as coisas mais avançadas? Um outro detalhe importante aqui, quando fala sobre perfeição aqui nesse texto, não está falando sobre perfeição no nosso sentido brasileiro de interpretar a perfeição, mas naquele sentido daquela época, que tem a ver com uma maturidade maior. Os perfeitos, os amadurecidos, aqueles que se desenvolveram. E aí ele cita de novo os 6 fundamentos, que é o arrependimento das obras mortas, fé em Deus, a doutrina dos batismos, a imposição das mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Se você nunca ouviu falar sobre isso, eu te peço que você nos acompanhe nesse estudo, porque a gente vai se aprofundar nisso e a gente vai tratar esses 6 assuntos aqui, esses 6 fundamentos. Desde já, se você gostou, deixa aqui o seu comentário, curte esse vídeo e compartilha para que alcance ainda mais pessoas.
Se você achou o assunto interessante, nos acompanhe, compartilhe lá na igreja, com o seu pastor, com a sua célula, com o seu grupo. E deixe aqui seu comentário para a gente saber o que você está achando. E continue nos acompanhando para que a gente possa dar continuidade a esse estudo. Até o próximo. E o próximo tópico será Fundamento número 1, o arrependimento das obras mortas.